Sabe, como é que uma cidade constrói a própria identidade? O que vem primeiro? É a natureza do lugar, a economia que surge ali? Ou são as pessoas? Para a gente entender isso melhor, vamos mergulhar na história de Arapiraca, uma cidade que, olha, literalmente nasceu de uma árvore e hoje é uma baita metrópole. E tudo começa aqui, com essa declaração simples, mas com uma força tremenda. Em 1848, ao chegar num lugar novo, o fundador da cidade, Manuel André, solta essa frase. É algo tão pessoal, né, mas que acabou virando a pedra fundamental de uma comunidade inteira. E o próprio nome da cidade já entrega tudo, já nos conecta direto com as raízes dela. Em Tupi, Arupiraca quer dizer o ramo que o periquito visita. É uma definição poética, né? E reforça que a tal da árvore não é só um detalhe da história, é a essência da identidade do lugar. Ok, então, vamos voltar lá pro comecinho. Como é que pode, né? Como é que uma árvore vira o ponto de partida para uma cidade inteira? A cena, se a gente parar para pensar, parece coisa de filme. Imagina só, um homem, o Manuel André, viajando pela região, decide parar e descansar debaixo da sombra de uma árvore enorme. Aquele simples ato de descanso acabou virando algo permanente. Ali, junto com a esposa, Maria Valente, ele não construiu só uma casa. Ele plantou, talvez sem saber, a semente de uma futura cidade. E o que começa como um simples lar, logo logo se transforma em algo bem maior. A morte da Maria Valente virou um marco, um momento triste que leva à construção da primeira igreja, um símbolo de fé e de comunidade erguido, literalmente, sobre as raízes da família. E aí, em menos de 50 anos, aquele ponto de descanso já era um distrito oficial. Mas, para uma semente virar uma árvore forte, robusta, ela precisa de nutrientes, certo? E para Arapiraca, esse nutriente foi uma planta que mudaria absolutamente tudo: o fumo. O fumo não era só uma plantinha, era a economia, era a vida da cidade. Ganhou até um apelido, Ouro Verde. E esse nome, olha, não era exagero não. Ele realmente trouxe uma riqueza que transformou Arapiraca para sempre. A mudança foi radical. O tal do fumo de rolo produzido ali abastecia a região inteira. E a Feira Livre? A Feira Livre virou uma lenda. Imagina uma cidade pequena traindo mais de 30 mil pessoas toda semana. O barulho, o movimento, o dinheiro circulando. Foi isso que colocou Arapiraca de vez no mapa do Brasil. E claro, todo esse poder econômico levou a uma consequência que era quase inevitável: poder político. Em 1924, impulsionada pela força do Ouro Verde, Arapiraca finalmente conseguiu a sua emancipação. Deixou de ser distrito para ser uma cidade de pleno direito, dona do próprio destino. Bom, e desse tronco econômico forte começam a brotar os galhos da cultura. Agora a gente vai conhecer a história humana por trás do fumo, principalmente a voz das mulheres que eram, de fato, a alma da produção. No coração da produção do fumo estavam elas, as destaladeiras. Eram elas que faziam aquele trabalho manual, repetitivo, exaustivo. E para aguentar as longas horas, elas criaram algo simplesmente incrível: uma cultura de cantigas de trabalho. Essas músicas serviam para tudo: para marcar o ritmo, para desabafar, até para fofocar e contar as notícias do dia. E que tipo de cantigas eram essas? Tinha de tudo um pouco. Esse verso aqui, por exemplo, é pura poesia, puro romance. Mostra como, no meio de um trabalho tão duro, elas encontravam espaço para falar de amor, de beleza, transformando aquele ambiente com as palavras. Mas nem só de romance viviam as destaladeiras, né? Tinha muito bom humor e uma dose cavalar de pragmatismo. Esse verso é basicamente uma proposta de casamento que diz o seguinte: olha, casa comigo que pelo menos a gente não vai passar fome. É uma prova da resiliência e da inteligência afiadíssima dessas mulheres. E não vão pensar que as cantigas eram só para passar o tempo, não. Elas eram uma verdadeira ferramenta de poder. Nesse verso aqui, a coisa é direta. A exigência é feita pro patrão, sem rodeios. É uma baita demonstração de força, da consciência que elas tinham do próprio valor. Basicamente, se não tiver uma bebida para aliviar o trabalho, elas simplesmente vão embora. Simples assim. Só que nenhuma árvore cresce para sempre do mesmo jeito. E o ouro verde não ia durar para sempre. Vamos avançar um pouco no tempo para ver o que acontece quando o tronco da economia começa a enfraquecer e a cidade precisa criar uma copa completamente nova para conseguir sobreviver. Toda grande história tem o seu grande desafio. E para Arapiraca, esse desafio foi o declínio do seu principal produto, lá nos anos 80.
A cidade se viu numa encruzilhada, ou estagnava ou se transformava. E a escolha foi pela transformação. E essa comparação aqui resume a essência da mudança. A economia, que antes girava em torno de um único produto agrícola, se transformou completamente. A antiga e barulhenta feira livre deu lugar a um comércio moderno, diversificado. Aquela dependência de uma cultura só foi substituída por múltiplos pilares. E foi assim que a nova Copa de Arapiraca cresceu, sabe? Densa, cheia de vida nova. Hoje é um polo de educação com universidades, um centro comercial que atende toda a região. E até a agricultura se modernizou. Essa transformação deu tão certo que, em 2010, a cidade foi oficialmente reconhecida como uma das metrópoles do futuro. E essa jornada toda, desde a sombra de uma árvore até se tornar uma metrópole, deixa a gente com uma pergunta que vale para qualquer cidade em qualquer lugar. Como é possível criar um futuro vibrante sem esquecer das raízes que deram vida a tudo? Como equilibrar o progresso e a memória? A história de Arapiraca com certeza nos dá uma pista fascinante.